Meus queridos, graça e paz, é um prazer conhecê-los e eu fico honrado com o convite. Estudei com o Timóteo, ele possivelmente nunca falou isso, né? Afinal de contas, pela modéstia, certamente o impede, mas ele era o melhor aluno da nossa sala, né? Então todo mundo tirava nota e a gente queria saber quanto o Timóteo tirou, porque a próxima nota a gente tinha que tirar mais do que ele. Confesso que eu nunca consegui nesses 5 anos, mas sempre tentei em todos os momentos. Timóteo é sem dúvida um querido irmão em Cristo Jesus e nós labutamos aí no seminário durante algum tempo e eu agradeço a Deus por tê-lo na minha turma, é um irmão querido. E também trago aqui, obviamente, nesse mês festivo, né, nesses 3 anos de igreja, mas tenho certeza que muito mais, né, de irmãos aqui. Eu conversava com o Timóteo, mais de 20 anos de reunião já nesse local. Então, nós trazemos aqui o meu abraço, o abraço da nossa igreja, Igreja Presbiteriana Nova Canaã. A gente sempre brinca que a gente está à frente por escolha. A gente já está lá, né? Um dia vocês vão chegar lá também, eu tenho certeza. A gente já está lá em Nova Canaã. Mas para você que não sabe, Nova Canaã fica num bairro talvez assim não tão clássico de São Paulo, né? Você já ouviu falar do Jardim Irene? Não, né? Se você nunca ouviu falar, é uma boa coisa já. Mas ele fica ali no extremo sul de São Paulo. Já a gente está ali quase... a gente brinca que se você descer a rua correndo e não parar, você chega no Imbu. Então a gente está bem ali no finalzinho de São Paulo, viu? Então eu trago aqui o abraço da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana Nova Canaã, irmã, é claro. E eu quero, sem mais delongas aqui, ler com os irmãos a palavra de Deus. Esse é o motivo de estarmos aqui, dividirmos a palavra do nosso Senhor. E convido você então a abrir a sua Bíblia lá no livro de Filipenses, né? Nós lemos já um pedacinho dele na nossa liturgia e agora nós vamos fazê-lo também, só que desta feita ainda no capítulo 1, mas dos versos 27 a 30, esses versos que encerram aí o primeiro capítulo de Filipenses. Eu vou repetir para você aqui então, para você acompanhar comigo essa leitura. Filipenses no seu capítulo 1, eu vou ler dos versos 27 a 30. Quero pedir aqui a sua atenção redobrada à palavra de Deus, para o nosso ensino, para a nossa compreensão, para a nossa edificação e o nosso crescimento em Cristo. A palavra do Senhor, então, assim nos diz. Filipenses capítulo 1, verso 27. Vivei acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Pois tende o mesmo combate que viste em mim e ainda agora ouvis que é o meu. Vamos orar mais uma vez? Convido você a baixar sua cabeça, fechar seus olhos e vamos pedir a bênção do nosso Deus. Pai querido, nós louvamos o Senhor nesta noite. Agradecidos, ó Pai, pelos 3 anos de organização da Igreja Presbiteriana Parque Seleta. Mas, ó Pai querido, por toda essa história de homens que passaram aqui nessa igreja, que sem dúvida deixaram aqui a sua contribuição e o seu trabalho, louvo ao Senhor por cada irmão que hoje está aqui podendo celebrar ao Senhor, agradecido porque o Senhor, ó Pai querido, usou homens e mulheres ao teu trabalho, no teu serviço, e hoje nós, com alegria em nosso coração, comemoramos 3 anos de igreja organizada. Pedimos ao Pai pelo conselho, pelo seu pastor, pelos diáconos, por todos os seus ministérios, para que essa igreja cresça no poder de Cristo Jesus, na pregação do Evangelho Sagrado do nosso Deus. Nos ajuda, ó Pai, nesse momento em que nós lemos a Tua Palavra, a falarmos, ó Deus, através dela e aprendermos não ensinos de homens, mas o ensino do Senhor. Portanto, ó Pai, a despeito daquele que fala, nossa oração é que o Senhor mesmo fale ao nosso coração através do Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe, ó Pai querido, porque hoje nós queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, não é novidade para ninguém, mas no último dia 8/9, morreu a rainha Elizabeth II aos 96 anos. Alguns achavam que ela era imortal, né? Tinha até alguns memes aí na internet, mas depois de 96 anos, a rainha Elizabeth morreu. E sem dúvida, esse foi o maior reinado que eles tiveram lá,
E pesquisando um pouco da história dessa mulher, eu vi que a sua tataravó, a rainha Vitória, havia governado por 63 anos e 7 meses. Então ela ultrapassou a sua tataravó e reinou por 70 anos, um pouco mais de 70 anos no Reino Unido. E me chamou a atenção, e acho que talvez deve ter chamado a atenção dos irmãos, porque através desse acontecimento, pelo menos na minha geração, é a primeira vez que a gente vê talvez a grande monarca, digamos assim, a mais famosa talvez, morrer e ver essa sucessão de agora o seu filho, então, ter o trono e agora ser chamado de rei. Obviamente eu tenho menos de 70, então é a primeira vez que eu vejo isso. E eu imagino que também para o povo da Inglaterra, né, e por todo o Reino Unido, foi a primeira vez de muitas pessoas. Afinal de contas, convenhamos, 70 anos é muito tempo. E algumas coisas de todo esse protocolo me chamou a atenção. Porque o comunicado, ele tinha uma liturgia, por assim dizer, a ser seguida. Dizia lá que os súditos receberiam a notícia da morte da rainha, que seria comunicado com uma fixação de um quadro nos portões do Palácio de Buckingham, e que o texto seria um texto curto, num papel timbrado, com bordas pretas que simbolizavam o luto. O anúncio estará emoldurado em um quadro, e no momento em que os guardas colocarem o comunicado lá, o anúncio será executado também na TV e nas rádios. Ao mesmo tempo, todas as bandeiras do território ficariam colocadas a meio mastro. Quanta informação, não é verdade? Pra gente que é brasileiro e um pouco mais informal, tudo isso soa muito formal, né? E olha que a gente é presbiteriano, né? A gente já tem uma formalização por consequência. E mesmo para nós, isso soa tão formal, né? Como tudo ali tem o seu protocolo. E depois, pensando nisso e lendo algumas matérias, até o próprio jeito de dar notícia tinha um timbre específico da voz. Imagine isso, você tem que treinar para dar um comunicado. Mas tudo isso, irmãos, revela de certa forma que a cultura daqueles homens, ou cultura que é um pouco longe da nossa, é uma cultura mais formal, de determinadas questões e protocolos a serem seguidos. Talvez para nós não faça isso muito sentido, mas para eles isso faz todo o sentido. E por que eu estou dizendo isso? Porque olhando para esse evento, a gente conhece um pouquinho daquele povo, não é verdade? Olhando para como eles reagem a determinadas situações, a gente conhece um pouquinho de cada povo. E é assim que é. O nosso comportamento ou a nossa cultura é moldada através destes comportamentos. Por isso hoje, em que nós celebramos 3 anos de organização da igreja, eu também quero falar sobre eventos que mudam a nossa cultura, a nossa forma de ver. Mas muito mais do que uma cultura de reinado, de monarquia, ou muito mais do que a morte de uma rainha, nós fomos tocados pelo Evangelho de Cristo Jesus. Irmãos, isso faz toda a diferença na nossa vida. Porque nós fomos mudados não por uma monarquia, mas pelo grande rei. Não por um comportamento de uma cultura, mas pelo Espírito Santo. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. E aqui faço um pequeno trocadilho com o nome da igreja, né? E por favor, olhem isso com misericórdia, né? Eu sei que o Timóteo deve fazer essa piada com alguma frequência, mas o tema da minha mensagem hoje é uma igreja seleta. Uma igreja seleta. E por que eu digo isso? Porque a igreja de Filipos era de fato uma igreja seleta por apóstolo Paulo. Uma igreja que vivia o evangelho, trabalhava e sofria junto. Uma igreja que vivia o evangelho, trabalhava e sofria junto. É sobre isso que eu quero falar então, nesta noite. E a primeira questão que eu quero levantar com os irmãos é justamente essa. Uma igreja que vive o evangelho. Uma igreja que entendeu o que é o evangelho de Cristo Jesus. E para demonstrar isso, Paulo começa usando uma palavra que para nós é até difícil de traduzir quando ele diz, vivei. E olha, essa palavra vivei, ela tem um significado muito maior do que tem na nossa língua. Se você tem aquelas bíblias mais antigas, né? Eu estou dando uma olhada na minha, ela não tem mais, é uma bíblia mais nova. Mas normalmente tem ali um asterisco, não tem? E remete ali para uma nota de rodapé. Porque essa palavra, ela é muito sugestiva. Ela quer dizer não a ideia de viver, mas é de se portar como um cidadão. Essa é a ideia da palavra. Ou seja, ele está dizendo aqui, ó, se portem como um cidadão, acima de tudo, de modo digno do evangelho de Cristo Jesus. E essa palavra aqui é muito
parecido com a palavra que nós usamos hoje no nosso cotidiano, a palavra política. Então tem um som muito parecido com essa palavra. E a ideia aqui que Paulo nos dá é de que vocês devem entender que mais do que uma pátria, mais do que uma cultura que vocês têm aqui, vocês têm uma cultura e uma pátria muito maior. Afinal de contas, vocês são cidadãos dos céus. E isso é muito maior do que ser cidadão romano. E olha, irmãos, Paulo, quando usa essa expressão, ele relembra algo muito importante para aqueles homens, porque eles estavam em Filipos, uma colônia romana. Para os irmãos terem ideia, Filipos foi fundada justamente com essa ideia de ser uma espécie de uma mini-Roma. Embora não fosse em Roma, fosse na Europa, Filipos era uma cidade importante. Os soldados que se aposentavam, eles iam morar em Filipos. Para ter uma ideia, eles guardavam toda a tradição romana. O uso da palavra, a língua, o jeito, ou seja, tudo, as suas vestimentas, os magistrados, tudo era igualzinho Roma. Eles tinham orgulho de falar que eram cidadãos romanos. Eles gostavam dessa ideia. Esse sentimento florescia no coração deles, porque eles entendiam que era um privilégio ser um cidadão romano naquele tempo. Afinal de contas, se você conhece um pouquinho da história, você vai se lembrar que talvez nessa época, ainda não no auge, mas nessa época, Roma era um grande império. Conquistaria ainda um pouco mais, teria o seu declínio alguns anos depois, mas nesse exato momento era o império que mais falava e o mais poderoso daquele tempo. Não é à toa que lá no verso 20, no capítulo 3, Paulo expressa novamente isso dizendo: pois a nossa pátria está nos céus, onde também aguardamos o Salvador, Jesus Cristo. Então a primeira coisa que Paulo quer nos ensinar aqui, meus queridos, é de que é importante ser cidadão romano, assim como é importante ser cidadão brasileiro, mas ser cidadão dos céus é muito mais importante. Se você se importa com o ser brasileiro, se você se importa com o ser do país que você nasceu, ser cristão é algo muito superior. E talvez a gente às vezes perca um pouco disso, porque o nosso sentimento patriótico nem sempre é tão grande assim. Mas gostaria que você lembrasse que existem muitos lugares no mundo em que o simples fato de você ser batizado e ser cristão significa uma renúncia da sua pátria. Existem países no Oriente Médio que o fato de ser batizado é uma condenação à morte. Ou seja, eu estou renegando toda a minha pátria para dizer que eu pertenço a Cristo Jesus. Irmãos, não foi diferente também lá em Filipos. Se você se lembrar da formação dessa igreja lá em Atos, você vai se lembrar que Paulo sofreu muito quando essa igreja foi fundada. Lembra quando nós vemos aquela passagem que Paulo e Silas estavam na prisão e cantavam? Onde isso aconteceu? Em Filipos. Eles foram açoitados, foram presos, foram açoitados, ficaram na prisão e tudo isso então aconteceu lá em Filipos. Ou seja, eles entendiam que sofrer por Cristo era algo muito bom, porque eles entenderam que a pátria deles, que o que motivava o seu coração era o fato deles serem cidadãos dos céus. Infelizmente no Brasil hoje, muitas pessoas não se importam com Jesus, não é verdade? Aliás, se você sair hoje num domingo à noite, poucas pessoas na nossa nação estão numa igreja. Estão talvez ali nas festas, bares ou mesmo em casa. As pessoas não se importam muito em quem é Jesus. Isso para eles não é muito importante. Talvez o domingo é um dia comum qualquer, ou talvez um dia de folga em que eu posso beber com os amigos. Mas para nós, o domingo é importante porque nós entendemos quem nós somos. Se Cristo um dia fez morada na sua vida, se Cristo um dia falou ao seu coração, você entende que a sua pátria celestial é muito maior do que a sua pátria aqui. Afinal de contas, irmãos, um dia todos nós iremos partir. Todos nós um dia iremos encontrar com o nosso Deus. E aí a nossa pátria ficou para trás. Mas a nossa pátria celestial, o nosso carimbo no passaporte divino, estará então agora
repleto em Cristo Jesus. Estaremos contentes em saber que o nosso Deus estará conosco até o final dos tempos. Então, a primeira coisa que eu destaco aqui nesse texto é a importância de entendermos que nós somos cidadãos de Cristo. A nossa cidadania maior não é essa, mas está em Jesus. Mas uma segunda coisa que eu quero entender aqui com os irmãos é que uma igreja seleta é uma igreja que entendeu que a sua pátria não é essa, mas é uma igreja também unida no trabalho. Uma igreja cristã precisa dessa união. É assim que nós vivemos o evangelho. É assim que nós nos portamos de modo digno do evangelho. A igreja sofre sempre ameaças. A ameaça interna da nossa própria comunhão, do trabalho junto, e a ameaça externa das perseguições. E Paulo fala isso de forma muito clara aqui na igreja de Filipos, porque ele estava preocupado com isso. E uma das investidas que infelizmente o maligno faz dentro da igreja é na nossa comunhão, no nosso convívio de uns para com os outros. Se você notar, no capítulo 2, do verso 4, ele diz assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: olha, não esteja na igreja por partidarismo. Não faça isso porque aquilo te agrada mais. Mas lembre-se, você está num corpo, você está numa família. E ele ainda vai mais longe, como no capítulo 4, no verso 2, ele diz: rogo a Evódia e a Síntique que pensem concordemente no Senhor. Paulo estava preocupado porque havia dentro da igreja em Filipos há uma clara aqui desunião de alguns membros. Eles estavam trabalhando não de forma coletiva para o bem comum, mas estavam olhando para o que era melhor para eles. Irmãos, uma igreja seleta, selecionada por Cristo, tem que entender que o trabalho da igreja, ele é um trabalho cooperado, ele é um trabalho junto. Quando Paulo compara a igreja, ele diz que a igreja é um corpo, em que cada um tem uma função. Ou seja, tem a mão, tem o olho, tem a perna, e todos no corpo de Cristo temos uma função. E a igreja de Filipos estava fazendo a obra do Senhor, mas de forma dividida. E Paulo exorta eles dizendo: não é assim. Vocês têm que fazer a obra do Senhor juntos. E para mostrar isso, ele diz: olha, eu quero um dia ouvir que vocês estão firmes em um só espírito, em uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Portanto, essa união, ela se dá em algumas categorias. E a primeira categoria dessa união é uma união de coração e de mente, de afeições. Irmãos, eu sei que cada um de nós tem uma opinião diferente sobre determinados assuntos, não é verdade? Aliás, nós torcemos para times diferentes, gostamos de cores diferentes, e isso é bom para a igreja. Nós temos aqui várias opiniões que podem se somar para o nosso crescimento. Mas a gente não pode se esquecer que essas nossas diferenças, elas não servem para a nossa desunião, mas servem para a nossa união, para o nosso crescimento. E eu tenho que falar disso, irmãos, porque a gente vive hoje numa sociedade extremamente polarizada. Talvez nos últimos tempos, por causa da política, as rixas têm se asseverado cada vez mais. Mas isso não deve ser uma realidade na igreja de Cristo Jesus. Isso não deve ser uma realidade na nossa vida. Há em nós aqui, e deve haver, um sentimento de união e de coração. Ou seja, de um sentimento maior. Porque, irmãos, embora a gente pense diferente, embora a gente faça coisas distintas e talvez não concorde com a opinião de alguns outros irmãos, nós temos que entender que nós temos uma unidade em Cristo Jesus. E aquele que nos une é muito maior do que o que nos separa. Se nós estamos unidos em Cristo Jesus, isso é muito maior do que nos separa. Portanto, essa união é de coração, mas ela também é uma união no trabalho. Quando ele diz assim, unidos numa só fé, num só amor, e também unidos lutando juntos pela fé evangélica. A gente não sabe aqui quais são os adversários que Paulo suscita aqui. Alguns intérpretes dão algumas teorias possíveis. O que a gente pode entender é que a igreja de Filipos tinha basicamente 3 grandes adversários. O primeiro deles
eram aquelas pessoas que não gostavam da igreja. E isso sempre existia. Aliás, se você lembrar de como, quando Paulo esteve lá em Filipos, em determinado momento, havia uma moça que adivinhava. Em determinado momento, Paulo então tira esse espírito de adivinhação daquela moça e por causa disso ele é perseguido e por causa disso ele é preso. Então existiam pessoas que eram inimigos da igreja. Mas existiam também um segundo grupo de adversários da igreja, que eram chamados aqui judaizantes. Sempre quando Paulo fundava uma igreja, logo atrás vinham essas pessoas que nós chamamos de judaizantes. Pessoas que entendiam que a igreja cristã deveria viver como os judeus, basicamente acompanhando as tradições. Ou seja, guardar um determinado dia as suas festas, ser circuncidado e também observar a dieta, ou seja, basicamente não comer comida ou não comer carne de porco. Tinham aqui então esses 3 costumes que eles entendiam que deveriam ser guardados. Ou seja, mesmo vivendo debaixo da graça, eles entendiam que isso era um sinal do cristianismo. Então eles deveriam guardar essas coisas. Paulo então, sempre que passou pelas igrejas, enfrentou esse tipo de pessoa. Mas também tem um terceiro grupo, que eram chamados libertinos. Pessoas que não se importavam com nada, que queriam viver na igreja, mas como se nenhuma daquelas leis importasse. Queriam até estar na igreja, mas o seu comportamento moral os colocava para longe do corpo de Cristo, mas eles queriam estar lá. Então eles enfrentavam aqui a ameaça daqueles que não gostavam da igreja, a ameaça de líderes judaizantes e a ameaça também de pessoas dentro da igreja que queriam viver de forma imoral. E é nesse momento que Paulo diz: irmãos, na igreja de Cristo Jesus não cabe essas coisas. Na igreja de Cristo Jesus deve haver unidade no trabalho. Irmãos, como isso é importante para as nossas vidas. Como é importante nós observarmos uma igreja que trabalha de forma unida. E eu digo isso, meus irmãos, porque a gente passa por um tempo em que nós olhamos muito para o que nós gostamos. Olhamos muito para o que eu quero. E deixamos um amor altruísta de lado. Em se importar com o irmão que está do seu lado. Em olhar com amor e caridade para as pessoas. Eu sei, meus queridos, que nesses 3 anos, aliás, melhor dizendo, nesses mais de 20 anos de igreja, muitas batalhas e muitos problemas os irmãos passaram por aqui. Possivelmente muitos choraram aqui, possivelmente passou aqui alguns pastores, alguns presbíteros, alguns diáconos, cada um dando a sua participação. E nós temos que lembrar que é assim que a igreja do Senhor cresce. Você trabalha na igreja de Cristo. E eu falo isso com muita liberdade, porque como eu não conheço os irmãos, não sei as frentes que os irmãos atuam, eu quero dizer que atuar na igreja é uma bênção e um privilégio. Se você ainda não faz, eu não tenho dúvida que se você procurar o seu pastor aqui ao final do culto, ou talvez no meio da semana, dizendo: pastor, eu quero trabalhar na igreja, por favor, me dê uma frente de trabalho. Eu não tenho dúvida que sempre haverá uma frente de trabalho para você aqui na igreja. Porque, irmãos, quando nos dispomos à obra de Cristo Jesus, sempre haverá trabalho. Aliás, há um hino que nós gostamos do nosso hinário que diz: há trabalho certo para ti, cristão. Portanto, trabalhar na igreja, meus irmãos, é um grande privilégio. Por que eu digo isso? Porque algumas pessoas encaram o trabalho na igreja como algo pesaroso. Você já viu isso? Quando recebem lá a eleição da mocidade, a eleição dos adolescentes, da SAF, indicam o seu nome lá para presidente. E aí você declina e fala: não, esse ano eu não vou ter tempo, esse vai ser um ano mais difícil da minha vida. E a gente é bom nisso, né? Aliás, desde Adão a gente é bom de dar desculpa. E a gente fala: não, esse ano não, mas quem sabe no ano que vem. Irmãos, Deus está te chamando para o trabalho hoje e agora. O Parque Seleta tem muito trabalho a fazer. A igreja Nova Canaã tem muito trabalho a fazer. A igreja presbiteriana do Brasil tem muito trabalho a fazer. A igreja de Cristo Jesus nesse mundo tem muito trabalho a fazer. E você é convidado, ou melhor dizendo, convocado a estar nessas fileiras do trabalho. E esse trabalho, irmãos, ele não vai ser fácil. É um trabalho difícil e que muitas vezes vai ter de você lágrimas. E Paulo vai dizer isso porque essa igreja em Filipos foi fundada assim, através de lágrimas. Paulo, embora tenha louvado a Deus na cadeia, mas ele chorou.
Ele foi açoitado junto com Silas, ficou preso. Imagine o sofrimento que ele teve naquele momento. Mas mesmo assim, ele não desistiu da obra. Ele não viu os obstáculos como algo para parar a obra, mas ele viu como meios que o Senhor dava àquela igreja de crescer. E olha, irmãos, quando nós vemos os relatos lá, imagina uma vendedora de púrpura, uma comerciante, um soldado e possivelmente uma mulher que havia sido expulso um demônio dela. Esse é o quadro da igreja de Filipos. Pessoas de regiões diferentes, muitas vezes de falas diferentes, mas que se uniram numa só fé, num só amor e num só trabalho. A igreja precisa ter a unidade. Por isso, nós falamos também de uma unidade doutrinária, porque a ideia aqui é uma unidade da fé. Nós precisamos lutar não pelos modismos, mas por uma doutrina bíblica e sadia. E como a igreja brasileira precisa disso, de uma doutrina sadia. Nós vemos tantas aberrações em igrejas evangélicas pelo mundo, ou melhor, pela nossa nação, que nos fazem pensar, será que isso é um cristianismo? Irmãos, embora talvez seja difícil algumas doutrinas, eu vivo isso no momento em que você vai explicar determinadas doutrinas na igreja, sejam difíceis, nós temos que lembrar que as coisas essenciais a Bíblia nos dá como algo muito prático, de que viver em santidade é algo muito prático, de que ler a Bíblia é algo muito prático, de que fazer oração é algo muito prático. E nós nos esquecemos disso, de que a Bíblia nos leva para uma prática cristã. Aliás, esse também é o tema da igreja. Uma igreja que guarda a palavra de Deus e testemunha de Jesus. Esse é o nosso dever, irmãos. Só que a gente só vai fazer isso se nós conseguirmos entender que nós precisamos trabalhar nisso juntos. Um apoiando o outro. É assim que Paulo nos diz. Mas você me pergunta, e qual vai ser o pagamento desse trabalho? E eu entro aqui então no último ponto da minha mensagem. Sabe qual é o pagamento que nós vamos ter por esse trabalho? Lutas. Parece estranho pensar nisso, mas é justamente como Paulo se encaminha aqui para o final. Quando ele diz, porque, verso 29, porque nos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele. Pastor, qual que vai ser o pagamento pelo meu trabalho na igreja? E eu vou dizer para você, meu irmão, o pagamento pelo trabalho na igreja vai ser luta. O pagamento pelo trabalho na igreja vai ser padecer por Cristo Jesus. Como assim? Lembra que eu falei que a igreja enfrentava opressões internas, como a comunhão, mas também ela enfrentava ameaças externas, que eram as perseguições. E Paulo sabe muito bem do que ele está falando. Ele foi perseguido lá em Filipos. Ele foi açoitado lá em Filipos. Então, quando ele diz para você, olha, esse combate que vocês viram em mim é o combate que vocês devem ter, ele está falando isso com conhecimento de causa. Dizendo o seguinte, olha, vai ser difícil, mas é assim. Aliás, Jesus disse que se perseguiram a ele, perseguirão também os seus discípulos. Portanto, irmãos, não temos que nos espantar. Isso vai acontecer. De fato, acontecerá. Vão vir lutas, problemas, dificuldades, e é isso que vai acontecer. A igreja de Filipos estava enfrentando uma ameaça interna na questão da comunhão, mas também uma ameaça externa, a perseguição. Por isso, Paulo então os exorta a trabalharem juntos e a enfrentarem juntos sem temor. Porque, irmãos, para esse trabalho é preciso de coragem. Para trabalhar para Cristo é preciso coragem. Coragem para enfrentar os problemas. Coragem para enfrentar as pessoas que vão falar mal do seu trabalho. Coragem para muitas vezes você não ser reconhecido pelo seu trabalho. Às vezes a gente gosta quando realizamos um bom trabalho na igreja e aqui vem o pastor ou os presbíteros e nos elogiam. Olha, eu agradeço ao irmão pelo trabalho realizado, agradeço o presidente da mocidade, o presidente da SAF, enfim, e nós gostamos desse elogio. Mas haverá tempo, irmãos, que você vai fazer muitas coisas e talvez ninguém veja. Sabe, mensalmente nós temos reuniões na igreja com os diáconos.
E eu sempre digo a eles que diaconia é um trabalho do qual poucas pessoas reconhecem, né? Aliás, hoje você está aqui sentado confortavelmente, mas a gente nem se lembrou que os diáconos chegaram mais cedo. Abriram as portas, talvez reorganizaram o templo, limparam os bancos, para que a gente pudesse estar aqui confortavelmente. E é bem possível que você vá embora hoje e não se lembre disso. E é bem possível que durante todos esses anos você fez isso e não se lembrou desse trabalho. Mas um trabalho extremamente importante para que o povo de Deus se reunisse. E notem, não é o tapinha nas costas que vai motivá-los ao trabalho, mas é o fato de entenderem que eles estão dando o seu melhor para Deus. Quando nós vemos na liturgia a oferta daquela viúva, e eu tive o prazer de pregar nesse texto no domingo passado, nos lembrou de algo muito importante, de que a nossa adoração não é o que sobra, que nosso trabalho não é o que sobra. Não é assim que às vezes nós encaramos o trabalho na igreja? Olha, se der tempo, eu vou. Quem sabe eu consigo ir no trabalho no sábado. Quem sabe eu consigo ir na reunião de oração durante a semana. Mas é se sobrar tempo. Porque se não sobrar tempo, eu não vou. E aquela viúva nos ensinou algo muito precioso. Quando ela depositou ali 2 moedinhas, que não valiam muita coisa para aquele tempo. Mas ela nos mostrou que o que ela deu foi de fato tudo o que ela tinha. E como o reverendo Timóteo falou aqui, não é um texto normativo, não é uma regra. Nós temos que entregar tudo. Mas ela nos ensinou a fazer da nossa adoração algo precioso a Deus. Não é o que sobra, mas é o que eu tenho de melhor. Não é o que não vai me faltar, mas eu vou dar ao Senhor. Eu vou consagrar ao Senhor, porque eu vou ter coragem de enfrentar as minhas lutas aqui na terra. Paulo foi preso, amarrado, açoitado, mas entendeu que padecer por Cristo era a maior de todas as glórias que ele podia expressar. E a expressão aqui, em nada estáis intimidados, contém a ideia de que, ainda que um tropel de cavalos se abasteça daqui, ainda que alguma coisa aconteça, eu não vou me assustar, porque eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Irmãos, como é importante nós trabalharmos na igreja e trabalharmos com coragem. Eu queria aqui já caminhar para o encerramento da minha mensagem, nos lembrando um pouco do que nós falamos hoje. Eu esqueci de falar no começo, né, do trabalho para as crianças, mas aqui também um pequeno resumo para as crianças. A vida cristã, ela é uma vida difícil, mas nós temos que vivê-la de modo digno. E como a gente faz isso? Trabalhando junto. Como a gente faz isso? Sofrendo junto. E tudo isso com muita coragem. Não vai ser fácil. Mas eu oro a Deus, para que quem sabe daqui a algum tempo, se o reverendo Timóteo depois tiver coragem de me convidar de novo, eu venho aqui quando a igreja fizer, eu ia falar 30 anos, mas 27 eu não sei se eu chego lá, né? Mas quem sabe daqui a 10, 13 anos de igreja, daqui a 27, 30 anos de igreja, que a gente possa ver uma igreja vibrante para a glória do Senhor Jesus. De uma igreja que entendeu que eu não vou dar o que sobra para o Senhor, mas eu vou dar o meu melhor. E sabe por quê? Porque eu sou um cidadão do céu. Porque eu sou membro de uma igreja seleta, selecionada por Cristo Jesus. Irmãos, que Deus nos abençoe e que esse trabalho não cesse para a honra e glória do nosso Senhor. Amém.